Antes de elevarmos nossa voz em oração, vamos silenciar o coração por alguns instantes e meditar na grandiosidade do amor de Deus. Muitas vezes, a correria da vida tenta nos roubar o tempo de contemplar aquilo que realmente importa, a cruz de Cristo. Mas hoje eu te convido a parar, respirar fundo e permitir que a presença do Senhor encha o seu interior. Pense comigo. Quão imenso, insondável e extraordinário é o amor de Jesus Cristo, que decidiu, por vontade própria, suportar a dor inimaginável da cruz para salvar a mim e a você. Ele não foi enganado, não foi obrigado, não foi vencido. Ele se entregou por amor, um amor puro, santo e redentor. O Filho de Deus, perfeito e sem culpa, escolheu sofrer em nosso lugar por pessoas que o rejeitaram, por uma humanidade que não o reconheceu. E ainda assim, ele permaneceu. Soldados estenderam seus braços e cravaram pregos em suas mãos. As mesmas mãos que haviam curado enfermos, levantado mortos, multiplicado pães, acalmado tempestades. Mãos que haviam acariciado crianças, acolhido pecadores e estendido graça. Você consegue imaginar tamanha compaixão? Ele suportou falsas acusações, zombarias, açoites, cusparadas e a indiferença de uma multidão que sequer compreendia o que estava acontecendo. Mesmo assim, Jesus não retaliou, não abandonou, não fugiu. Ele ficou na cruz, não porque os cravos o seguravam, mas porque o amor o mantinha ali. Amor por você, amor por mim, amor por todo pecador que um dia clamaria: Jesus, salva-me. Esse é o amor que nos sustenta até hoje. Se você crê nesse amor inabalável de Jesus, escreva nos comentários: eu recebo esse amor. Quando olhamos para a cruz, não estamos apenas diante de um evento histórico ou de um símbolo de sofrimento. A cruz é a maior expressão de amor, de obediência e de entrega que já existiu. Ela nos lembra que Jesus, o Filho de Deus, se submeteu por completo à vontade do Pai, mesmo quando isso significou carregar o peso do pecado do mundo inteiro. Ele aceitou beber o cálice da ira, experimentou o abandono, suportou aquilo que jamais deveria ser dele, mas nosso. Tudo isso sem ter cometido um único pecado. Ele escolheu obedecer até a morte, e essa obediência nos desafia até hoje. A Bíblia nos alerta em Lucas 14, 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Essa não é apenas uma frase bonita ou um versículo para ser citado. É um chamado radical que nos confronta. Porque se Jesus carregou a cruz, ele também nos chama a fazer o mesmo. Isso significa que o discipulado não é um caminho de conveniência, não é sobre conforto, mas sobre rendição. É sobre abrir mão da nossa própria vontade e declarar: Senhor, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Jesus não está pedindo que você carregue uma cruz de madeira como a dele, mas ele está chamando cada um de nós a renunciar o ego, a vencer o orgulho, a crucificar a velha natureza e a viver de forma transformada. Esse é o verdadeiro evangelho. Se você deseja viver essa rendição, escreva nos comentários: Senhor, eu me rendo a ti. Carregar a nossa cruz significa escolher todos os dias um estilo de vida que reflita Jesus. Não é apenas frequentar a igreja ou postar versículos em redes sociais. É viver de modo que Cristo seja visível em nossas palavras, atitudes e escolhas. É um chamado a negar a si mesmo, abrir mão de vaidades e paixões do mundo e se revestir de humildade, fé e amor. O verdadeiro discípulo não busca reconhecimento humano, mas deseja que a glória de Deus se manifeste em tudo o que faz. Seguir a Jesus é escolher um caminho marcado por fidelidade, humildade e sacrifício. É escolher a obediência mesmo quando ela custa algo, mesmo quando vai contra a vontade da carne.
É amar quando é mais fácil guardar rancor. É perdoar quando o coração insiste em lembrar da dor. É permanecer firme quando o mundo grita para desistirmos. E essa entrega não é leve. Jesus nunca disse que seria fácil, mas ele prometeu estar conosco em cada passo. A cruz não nos convida a um cristianismo superficial, mas a uma vida realmente transformada. Portanto, cada vez que olhamos para a cruz, devemos nos perguntar: será que estou apenas acreditando em Jesus ou estou verdadeiramente seguindo seus passos? Porque seguir é mais do que falar, é viver. Se você deseja não apenas crer, mas também seguir, declare nos comentários: eu seguirei a Cristo. Muitos podem falar o nome de Jesus, mas poucos estão dispostos a andar como ele andou. É fácil se intitular cristão, mas será que, de fato, estamos refletindo Cristo em nosso viver? Quando as pessoas olham para você, o que elas veem? Será que percebem o amor de Jesus em suas palavras? Será que enxergam paciência em suas respostas? Será que notam compaixão na forma como você trata os outros? Será que veem pureza, integridade e humildade em sua conduta? O mundo não precisa de mais discursos vazios, mas de vidas transformadas que transmitam a luz do Evangelho. O apóstolo Paulo nos lembra em Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Perceba, talvez você nunca seja pregado em uma cruz como Jesus foi, mas todos os dias pode oferecer sua vida como sacrifício vivo. Cada renúncia, cada escolha pela obediência, cada vez que decide amar em vez de odiar, perdoar em vez de ferir, permanecer em vez de desistir, tudo isso é carregar a sua cruz. Esse é o verdadeiro culto. Não apenas levantar as mãos no domingo, mas viver diariamente para glorificar ao Senhor em tudo. Se você deseja que sua vida seja um sacrifício vivo diante de Deus, escreva nos comentários: minha vida pertence a Cristo. Amado, não trate a cruz de Cristo como um símbolo distante, algo que fica apenas nas paredes de uma igreja ou em um colar no pescoço. A cruz é um chamado vivo, diário, que ecoa dentro de nós. Jesus não carregou a cruz apenas para cumprir uma profecia, mas para nos abrir o caminho da vida eterna. E mais do que isso, ele nos convida a carregar a nossa também. Isso significa viver em constante entrega, sabendo que é no lugar da rendição que encontramos a verdadeira vida. É na cruz que descobrimos que a fraqueza humana se transforma em força pela graça. É lá que a nossa dor é substituída por consolo, o desespero por esperança, a culpa por perdão. A cruz é o ponto de encontro entre a miséria do homem e a misericórdia de Deus. Por isso, cada passo que damos deve refletir os passos de Cristo. Que nossas palavras transmitam bondade, que nossas ações sejam regadas de amor e que nossa vida inteira seja um testemunho vivo do poder do Evangelho. O mundo pode até não entender, mas quando você decide carregar sua cruz, você deixa de viver para agradar homens e passa a viver para a eternidade. E é nesse lugar de entrega que a verdadeira liberdade nasce. Se você deseja viver essa liberdade em Cristo, escreva nos comentários: eu carrego minha cruz. Chegou o momento de orarmos juntos, mas antes, reflita: como compreender a profundidade desse amor que não pode ser medido? O Senhor Jesus, perfeito e sem pecado, suportou cada ferida, cada insulto, cada humilhação, não por aqueles que o amavam, mas por aqueles que o rejeitaram. Ele sofreu por mim e por você, pelos perdidos, pelos cansados, pelos que ainda nem sabiam o quanto precisavam dele. Ele permitiu que cravos atravessassem as mãos que haviam curado doentes, alimentado famintos e acolhido os desprezados. Mãos que haviam enxugado lágrimas, levantado caídos e abraçado os pequenos. E ainda assim,
Essas mesmas mãos foram presas à madeira por causa de amor. Um amor que não recuou diante da dor. Um amor que não fugiu diante do desprezo. Um amor que permaneceu, mesmo quando o céu parecia silencioso. Jesus suportou o peso de cada pecado já cometido, inclusive os meus e os seus. Ele deu tudo, não porque merecíamos, mas porque não suportava nos deixar perdidos em nossas falhas. Ele carregou a cruz que não era dele, para abrir a porta que sozinhos jamais conseguiríamos atravessar. Se você reconhece esse amor, escreva nos comentários: "Obrigado, Jesus, pela cruz." E agora, diante desse amor, Jesus também nos convida a carregar a nossa própria cruz. Ele não pede de nós perfeição imediata, mas um coração disposto a obedecer. Ele deseja que entreguemos tudo o que compete com o seu lugar em nossas vidas. Relacionamentos, ambições, prazeres, hábitos que nos afastam de Deus. Seguir a Cristo é dizer: "Senhor, eu prefiro perder o que é passageiro para ganhar o que é eterno." É reconhecer que nenhuma riqueza, sucesso ou conforto pode ser comparado à presença dele. Quando o nosso coração começa a se apegar às coisas do mundo mais do que ao Senhor, é sinal de que precisamos nos render novamente. Por isso, devemos orar: "Senhor, se algo estiver roubando o teu lugar em mim, tira-o do meu coração. Eu quero viver para ti." Ele não nos pede algo para nos privar, mas para nos libertar. O mundo prende, mas Jesus liberta. O mundo ilude, mas Cristo revela a verdade. O mundo oferece uma alegria passageira, mas o Senhor nos dá gozo eterno. E assim, cada vez que tomamos nossa cruz, estamos declarando: "Eu escolho a vida em Cristo." Estamos reafirmando que Ele é o nosso tesouro, a nossa herança e a nossa recompensa. Se você deseja declarar isso hoje, escreva nos comentários: "Jesus é meu maior tesouro." Senhor, ao tomar minha cruz eu clamo: "Transforma-me de dentro para fora, que o fruto do teu Espírito floresça em mim." Arranca toda raiz de amargura que talvez tenha crescido sem que eu percebesse. Purifica-me de qualquer ódio escondido, de ressentimentos que eu tentei justificar. Rompe com todo laço de pecado e rebeldia que insiste em me prender. Planta em mim sementes de obediência, fé e amor. Que eu seja reconhecido não pela aparência, mas pela mansidão de Cristo refletida em minhas atitudes. Que a minha vida seja marcada por misericórdia, paciência, bondade e verdade. Quantas vezes eu me sinto cansado de carregar o peso do mundo, fingindo ser forte, correndo atrás de coisas que nunca me satisfazem. Mas hoje eu reconheço: nada disso me completa. Só tu, Jesus, podes preencher o vazio do meu coração. Tu me chamas para viver de forma diferente, para experimentar uma paz que o mundo não pode oferecer. Não preciso lutar para ser suficiente, porque tu já és suficiente por mim. Na tua presença encontro descanso. No teu amor encontro segurança. Que o meu coração seja livre da inveja, da comparação, da inquietação. Que ele seja ancorado na verdade da tua palavra. Eu não quero mais correr atrás do que o mundo diz que eu deveria querer. Eu quero repousar no que já tenho em ti. Se essa é também a sua oração, declare nos comentários: "Jesus, tu és suficiente para mim." Senhor, se olhares para dentro do meu coração e encontrares orgulho, impaciência ou teimosia, não me deixes permanecer assim. Molda-me, transforma-me, aquece novamente a chama que talvez tenha se apagado. Se meu coração se distraiu, traz-me de volta ao foco. Se minha alma secou, derrama sobre mim as águas vivas do teu Espírito. Não quero permanecer no mesmo estado. Eu clamo por um avivamento no meu caráter. Troca meu orgulho por humildade. Substitui minha arrogância por mansidão. Purifica meus desejos e torna-os santos. Ensina-me a confiar em ti em vez de lutar pelo controle. Quero viver uma vida santa, separada para ti. Quero que as pessoas vejam em mim não um reflexo do mundo, mas o reflexo daquele que morreu e ressuscitou por mim.
Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores, e hoje eu escolho renunciar às lealdades divididas. Não quero dizer sim a ti com meus lábios e sim ao mundo com minhas atitudes. Minha oração é a mesma de Jesus no Getsêmani. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Que essa oração seja a marca da minha vida, influenciando minhas decisões, minhas palavras, meus relacionamentos e até mesmo o modo como vejo as pessoas. Se você também deseja viver essa entrega completa, escreva nos comentários: seja feita a tua vontade, Senhor. Senhor, dá-me fome pela tua presença, um desejo que não se apaga. Que eu anseie mais pela tua verdade do que pelo conforto do mundo. Faz de mim alguém que prefere te agradar do que agradar aos homens. Que o sucesso para mim não seja medido pelo que os olhos podem ver, mas pela fidelidade ao teu chamado. Tu és a minha porção, meu sustento, meu tesouro eterno. Em ti encontro plena satisfação. Louvo-te, porque não apenas morreste para me salvar do pecado, mas também para me fazer novo. Continua a trabalhar em mim, Senhor. Guia-me, enche-me do teu espírito e fortalece-me para andar no caminho estreito. Eu sei quem caminha ao meu lado. Eu sei quem vai à minha frente. Por isso, tudo o que eu entrego por amor a ti nunca será perdido. O que eu renuncio será restaurado. O que eu entrego será transformado. Tudo o que abro mão por tua causa é, na verdade, um ganho eterno. Tu és digno, Jesus, e eu te amo com tudo o que sou. Que a minha vida seja um testemunho vivo do teu poder, do teu amor e da tua graça. E que, ao final da minha caminhada, eu possa ouvir a tua doce voz dizendo: muito bem, servo bom e fiel. Se essa oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: glória a Deus.